Outra coisa muito legal que a gente consegue fazer aqui no terminal também, e que provavelmente nós vamos utilizar com bastante frequência, é pegar a saída dos nossos comandos, ou seja, o resultado daquela ação que executamos, e armazenar isso no arquivo de texto, ou armazenar isso de uma forma que a gente consiga manipular essas informações com a facilidade maior num futuro próximo. Porque se você tem aqui, por exemplo, 1.000, 2.000 linhas de código sendo exibida no seu terminal, fica um pouco difícil de fazer essa manipulação. O ideal seria pegar todo esse conteúdo e jogar, por exemplo, no arquivo de texto. Para fazer isso, é muito simples e aqui no Ubuntu nós podemos utilizar, né, o maior que. Deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, eu vou dar um ls novamente aqui e aqui dentro da minha pasta, da pasta do meu usuário, eu tenho aqui o nome de alguns arquivos, né? Quando eu utilizo o comando ls, ele traz aqui o nome de todos os arquivos e diretórios que eu tenho aqui dentro. A gente já aprendeu isso, mas vamos supor que eu quero salvar o nome desses arquivos e desses diretórios dentro de um arquivo de texto. Como é que eu poderia fazer isso? E é muito simples, eu posso passar aqui o nosso comando, utilizar o maior que e o nome desse arquivo que a gente quer salvar essas informações. Então, por exemplo, antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse arquivo teste, então vou utilizar o comando rm para fazer o remove desse arquivo. Se eu listar novamente, você vai ver que não tem mais o teste. E o que eu vou fazer aqui é utilizar o meu comando ls para poder, né, pegar esse resultado desse ls e armazenar dentro de um arquivo de texto. Então eu vou criar aqui o arquivo teste, dar um enter, beleza, tudo certo, vou listar novamente, agora a gente tem um arquivo de teste. Se eu utilizar o cat para ler o que tem dentro desse arquivo de teste, você vai perceber que ele traz o nome de todos os arquivos ali para a gente. Então, basicamente, quando a gente utiliza o maior que, utilizando um comando, a gente consegue pegar esse output, né, essa saída daquele comando que a gente executou e armazenar isso dentro de um arquivo de texto. O que é que aconteceria, por exemplo, se eu utilizasse aqui novamente o ls, passando aqui o teste? Então eu vou ler novamente esse arquivo de teste com cat, percebe que ele me trouxe a mesma coisa. Isso é porque quando a gente utiliza o maior que, única e exclusivamente, a gente está sobrepondo aquele arquivo. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho ali o nosso arquivo receita, o nosso arquivo teste, projetos, enfim. Eu vou remover aquele arquivo de receita que a gente criou. Eu vou dar um ls, agora você vai ver que a gente tem só os 3 diretórios e o arquivo teste. E aí, mais uma vez, eu vou fazer o ls passando aqui para dentro do meu arquivo teste, tá? Vou limpar minha tela. Quando eu utilizar aqui o cat para visualizar esse meu arquivo teste, percebe que agora só tem 4 nomes ali dentro. Só que em determinados momentos a gente não quer sobrepor esse arquivo, tá? A gente quer adicionar ao final, adicionar na linha de baixo. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza então 2 vezes aqui o maior que. Então, se eu der um ls, vou fazer o seguinte, vou remover o teste, beleza? Vou fazer aqui, vou dar um cat teste, você vai ver que não existe esse cara. Então, vou passar o ls com os 2 maiores que e passar o teste aqui, ele vai criar o nosso arquivo. Eu vou dar um cat teste agora, a gente vai conseguir ver esse cara. Porém, se a gente executar esse código mais uma vez, que é o ls maior que 2 vezes no teste, e fizer a leitura novamente desse cara, você percebe que agora a gente tem o nome desses arquivos 2 vezes, ou seja, ele adicionou na linha de baixo. Então a gente pode utilizar o output dos nossos comandos utilizando o maior que ou o maior que 2 vezes. Só para vocês verem um exemplo bem legal, na aula de Git e GitHub a gente aprendeu a instalar o Final Recon, que basicamente faz um reconhecimento ali. Aqui dentro do Final Recon, você percebe que eu tenho uma pasta, vou dar um ls, ali na minha pasta Final Recon, eu vou entrar nessa pasta, então vou dar um Change Directory para o Final Recon, e aqui dentro eu consigo executar essa minha ferramenta. Porém, o que eu quero fazer aqui é consultar
os headers do Google, né? Os cabeçalhos do Google, mas eu não quero exibir isso no meu terminal. Eu quero armazenar isso no arquivo de texto. Primeiro, vamos exibir para a gente ver como é que funciona. Então, eu vou utilizar aqui um Python 3. Não se preocupa que nesse primeiro momento você não precisa entender esses comandos aqui. A única coisa que eu estou fazendo é executando aqui o meu Final Recon. Então, eu vou passar um Python 3 e executar o meu Final Recon. Vou passar a flag aqui menos headers para a gente buscar apenas os cabeçalhos da página que eu quero, que no caso vai ser o https://www.google.com. Opa, escrevi errado. Google.com. Então agora ele traz os headers para a gente aqui, ó, no nosso próprio terminal. Mas vamos supor que eu quero armazenar essas informações no arquivo de texto para fazer uma análise mais minuciosa. Eu vou utilizar então o mesmo comando que eu utilizei, porém no final dele eu vou passar aqui a minha flag, né, o meu maior que, e aí eu quero adicionar ele no novo arquivo. Por exemplo, headers Google. Então eu vou chamar esse arquivo aqui, vou dar um Enter, beleza, deu tudo certo. Se eu listar os meus arquivos agora, você vai perceber que eu tenho ali, ó, vários diretórios e vários arquivos, porém a gente tem um arquivo chamado headers Google aqui. Então vou utilizar o cat para trazer esse headers Google e você percebe que ele traz exatamente aquele resultado dentro desse arquivo. Inclusive eu poderia utilizar o Nano para abrir esse headers Google e fazer a edição desse arquivo aqui dentro do Nano. Olha que incrível. Então vamos descer aqui, ó. Você percebe que está todo o conteúdo exibido aqui no nosso arquivo de texto.